Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências e hoje falaremos sobre o efeito estufa e o aquecimento global. A Terra é composta por uma camada de gases chamada atmosfera. Essa atmosfera ela é dividida em 4 fases. A troposfera, que é a camada mais próxima da Terra, onde ocorrem todos os fenômenos climáticos, que chega por volta aí até 50 quilômetros de altitude. Depois, logo acima, vem a estratosfera. Depois da estratosfera vem a mesosfera e depois a termosfera, certo? A primeira camada, que é a troposfera, é onde ocorre todas as formas de vida. E no final dessa camada existe a concentração de moléculas gasosas que causam o efeito estufa no planeta. Então, de acordo com essas moléculas, que são o gás carbônico, o óxido nitroso, o dióxido de nitrogênio, o gás metano, o gás ozônio e o vapor d'água, elas ficam concentradas ali e, de acordo com isso, a radiação solar ela é retida em grande parte por essas moléculas. De que forma? O Sol ele emite todas as suas radiações eletromagnéticas para a Terra, certo? Então essas radiações vêm na forma de luz visível, que é a que nós conhecemos, de ultravioleta, radiações infravermelha, raio-x, raio gama, ondas de rádio e TV, micro-ondas, entre outras. As radiações infravermelhas são aquelas que aquecem a Terra, ou seja, elas são absorvidas pelo solo e pelos oceanos e quando ela é retida de volta para o espaço, ela é convertida em calor, certo? Dessa forma, ao chegar no final da troposfera, esses gases do efeito estufa retêm 65% desse calor. Então, somente 35% é refletido de volta para o espaço. E essa retenção de calor por esses gases, por essas moléculas no final da troposfera, faz com que a Terra tenha uma temperatura média de aproximadamente 15 graus, certo? Se não fosse a presença desses gases, a Terra teria uma temperatura média de menos 18 graus, ou seja, seria muito mais frio e a vida, se houvesse, não seria como a conhecemos hoje, certo? Então, graças a esses gases, né, do efeito estufa, então nós mantemos uma camada de calor na atmosfera que é propício à nossa vida, inclusive, e à manutenção do planeta, certo? Porém, o aumento dessas moléculas, né, desses gases do efeito estufa, faz com que mais radiação de calor seja retida e aí aumenta a temperatura ambiente da Terra, que é o chamado aquecimento global, certo? Então, o aquecimento global, ele é resultante do aumento dos gases de efeito estufa, certo? Então, o efeito estufa, ele é excelente, ele é muito bom para a manutenção da vida. É graças a ele que temos essa vida como conhecemos, né? A vida do planeta, quero falar, né? Porém, o aumento desses gases vai ocorrer o aquecimento global. E o que o aquecimento global vai causar? Né? Então há duas vertentes de cientistas que defendem que o aquecimento global ele ocorre por causas naturais e uma outra que defende que o aquecimento global ocorre por ações antrópicas, ou seja, ações humanas, certo? Então vamos entender cada uma. A vertente que acredita no aquecimento global de forma natural coloca como situações o vulcanismo, o movimento da tectônica de placas e a própria radiação solar, que eles acreditam que está cada vez mais
quente, certo? Então, se está mais quente, aquece mais a Terra, mais calor é retido. O vulcanismo, por sua vez, quando entra em erupção, ele expele uma quantidade imensa de gás carbônico e gás metano na atmosfera, e isso com certeza vai aumentar a concentração de gás carbônico e dessa forma também vai aumentar a temperatura do planeta. E assim como o movimento das tectônicas de placas, né? Quando há maremotos, terremotos, entre outros, em movimento, acaba expelindo, né, de dentro da Terra, do interior da Terra, gases, né? Principalmente gás carbônico, outros tipos de gás e inclusive gás metano, que vai também aumentar os gases, né? A concentração de gases de efeito estufa. E a outra vertente que defende a ideia de que a ação humana é que está causando o aquecimento global, se baseia na teoria da Revolução Industrial. Por quê? Porque foi a partir dessa época que cientistas começaram a perceber aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera. E ela coincidiu exatamente com o aumento da industrialização, ou seja, da revolução industrial, o aumento do consumo de combustíveis fósseis, né, da queima de combustíveis fósseis. Então, esses combustíveis fósseis da industrialização na geração de energia começou a liberar muito gás carbônico para a atmosfera. Os veículos automotores também, né, no motor a combustão, libera muito gás carbônico para a atmosfera. E da Revolução Industrial que ocorreu há aproximadamente 200 anos atrás até os dias atuais, essa demanda de queima de combustíveis fósseis vem aumentando cada vez mais, certo? Portanto, a emissão de gases, né, do efeito estufa, como o gás carbônico, também está aumentando. Aumenta também dessa forma, né? Houve um aumento considerável na população mundial. Essa população mundial também começou a consumir muito mais alimento. A agropecuária começou também a investir em fertilizantes. A reação do fertilizante começou a liberar também óxido nitroso e dióxido de nitrogênio, que também aumentou os níveis de gases do efeito estufa. A criação da pecuária, né? Porque hoje só o Brasil tem mais de 1 bilhão de cabeças de boi, né? De bovinos. Então, quer dizer, os bois também emitem muito gás carbônico e gás metano, né? Através do arroto, principalmente, né, quando ele rumina o alimento, né, o capim que ele come, então ele regurgita para depois comer novamente. Então, nessa regurgitação que ele faz do alimento, ele arrota e nesse arroto ele libera gás metano. Então, parece pouco. Se um boi é pouco, né, mas 1 bilhão de bois arrotando vai liberar muito gás metano na atmosfera. Também o aumento populacional aumentou o número de lixões a céu aberto. Esses lixões apodrecem e liberam gás metano para a atmosfera, né? Entre outras coisas, como o apodrecimento de charcos, de pântano, também é consequente da liberação de gás metano para a atmosfera. Então, quer dizer, no decorrer do tempo, né, desses anos, houve um aumento, né, até pela ação antrópica, da liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera. E o pior deles é que o gás metano, ele tem uma condição, ele retém calor 20 vezes mais do que o gás carbônico. Então, nós colocamos sempre o gás carbônico como vilão, né? Na verdade, é que ele é o gás que mais está sendo produzido, porém o gás metânico é o mais agressivo dele, certo? Dessa forma, as consequências para o planeta dessa alta concentração de gases do efeito estufa vai aumentar, né, como já está, né, já aumentou a temperatura média do planeta nos últimos 200 anos, já aumentou 0,6 graus. Parece pouco, mas não é. Vamos entender já por quê.
Tá? Mas na intensidade que isso está acontecendo, né, industrialização cada vez maior, o número de pessoas aumentando cada vez mais, acredita-se que até 2050 a temperatura média do planeta vai subir de 1,5 grau até 2 graus Celsius. Isso vai fazer uma diferença muito grande no planeta. Por quê? Porque vamos pensar nas calotas polares, como a Antártica, o Polo Ártico e as geleiras das altas montanhas. A água, ela passa, né, do estado físico sólido para o estado físico líquido a 0 grau. Portanto, o ponto de fusão da água é 0 graus. Então, onde hoje é 0 graus, ou até abaixo, né, 1 grau negativo, que ainda mantém a água na forma de gelo, vai passar a ser 1 grau, ou seja, toda aquela água vai ser líquida. Isso vai fazer com que os níveis dos oceanos aumentem, né? Então está previsto ali um aumento de 60 centímetros até 2 metros até 2050 e que pode chegar até 5 metros em 2100. Então imagine o mar aumentando 5 metros de altura, quantas cidades praianas vão acabar desaparecendo, né? Isso vai trazer consequências graves à população, certo? Outro efeito disso é que o derretimento do gelo vai aumentar a quantidade de vapor d'água, certo? Então vai ter mais evaporação de vapor d'água. Consequentemente, o vapor d'água também aumenta mais ainda a temperatura, porque ele também retém calor. Vai ter mais chuvas, porém, essas chuvas não vão ser espalhadas, elas vão ser concentradas. Então, locais que chovem, vai chover muito mais, causando enchentes e alagamentos, e locais secos vão ficar mais secos ainda, certo? Então, isso vai ter uma mudança climática muito grande. Uma outra consequência disso é que a absorção, né, de gás carbônico pela água passa a ser maior. Por quê? Porque a água também dissolve gás carbônico e oxigênio. Se eu tenho mais gás carbônico na atmosfera, a água vai passar a absorver, a dissolver mais gás carbônico. Isso vai causar impacto na vida aquática, principalmente no fitoplâncton, né? Então isso aí vai causar, como já está acontecendo, o embranquecimento também dos corais, né? Ou seja, todos aqueles animais que têm carapaças calcárias vão sofrer com a ação do gás carbônico na água, que vai tornar a água mais ácida, e isso daí vai ser vai degradando aos poucos essas camadas calcárias, né? Vai branquear os corais vão morrer, e assim muitas espécies, né, marinhas que dependem dos corais para sobreviver, né, na cadeia, né, alimentar ali deles, também vão perecer. Então vai ter uma diminuição na quantidade de espécies de seres vivos, ou seja, vai favorecer a extinção de espécies de seres vivos de várias maneiras. O aumento do calor também traz uma consequência à saúde, porque aumenta o calor, ele é muito favorável à proliferação de mosquitos e moscas, certo? E muitos mosquitos são transmissores de doenças, e moscas também, né? Mosca no caso da doença do sono, né? E mosquitos como no caso da dengue, da malária, da leishmaniose, entre outras doenças transmitidas por esses vetores. Então vai ter um aumento de doenças de origem tropical, como conhecidas, certo? Tem como amenizar ou minimizar esses problemas, as consequências? Sim, tem. De que forma? Começando por cada um de nós, certo? Então, por exemplo, se você tem um automóvel e você abastece ele com etanol, parece um gesto simples, mas você está contribuindo para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera, certo? Se você tem um carro elétrico, melhor ainda, né?
Propor, né, também iniciativas para mudança na matriz energética, né, eu não digo assim do Brasil, que o Brasil até que nesse quesito é um país até de energia limpa, mas deixando de usar ou reduzindo drasticamente o uso da energia de combustíveis fósseis e investindo em energias limpas como a eólica, solar, né, entre outras, vai favorecer, vai diminuir muito a concentração de gás carbônico. Uma outra situação é legalizar os lixões a céu aberto. Os lixões, eles têm uma capacidade de emitir, né, de emissão de gás metano muito grande pelo apodrecimento. Se esse lixo for tratado como aterros sanitários e esse gás for canalizado para uso energético, já vai também diminuir muito a emissão desse gás na atmosfera. A redução de áreas de plantio, né, não redução da produção, porque a falta de tecnologia na agricultura faz com que se use muitas terras para produzir pouco. Se você usar a tecnologia a favor disso, você também usará menos terra, consequentemente acontecerá menos desmatamento, menos queimada, menos poluição, menos liberação de gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, para a atmosfera. Além disso, o reflorestamento ajuda a sequestrar o carbono, né? Então as plantas, elas têm a capacidade de sequestro de carbono. Se ela está sequestrando carbono, ela também está contribuindo para a diminuição de carbono na atmosfera, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Há muito mais efeito do gás, né, do aumento dos gases do efeito estufa, mas para a nossa aula, o que aprendemos hoje já basta para ter uma noção, né, dos efeitos, né, do aquecimento global e do aumento dos gases de efeito estufa, ok? Então, se você gostou da nossa aula, deixe o seu joinha. Comente aqui embaixo alguma questão que você queira acrescentar ou alguma dúvida. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Tchau.